Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. 31 dias com Maria, a Virgem Maria no reino da divina vontade. Quarto dia. O quarto passo da vontade divina na Rainha dos Céus, o julgamento. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrados a você, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, a rainha soberana, a ti eu confio, para que você guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrando a sua mão materna, você guiará todo o meu ser, para que eu possa fazer a vida perene, a vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe entrega a minha vontade, para que eu possa tocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro, de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que você me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias, mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes por dia. Ajoelhe-se em Nossa Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu te amo. Você me ama e me dá um gole da vontade de Deus para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos cardenais. A alma para sua Rainha Imaculada. Aqui estou novamente no colo da minha querida Mãe Celestial. Meu coração está forte, repleto de amor pelo desejo de ouvir suas lindas lições. Portanto, me dê sua mão e me tome em seus braços. Neles eu passo momentos do paraíso e me sinto feliz. Oh, como eu suspiro ao ouvir sua voz. Uma nova vida desce ao meu coração. Então fale comigo e eu prometo que colocarei com vossa ajuda seus santos ensinamentos em prática. Lição da Rainha do Céu. Meus filhos, se vocês soubessem o quanto eu amo abraçar vocês em meus braços, descansando no meu coração materno, para fazer vocês ouvirem o arcano celestial do Divino Fiat. E se vocês suspiram tanto para me ouvirem, são meus suspiros que ecoam em seus corações. É a sua mãe que quer os filhos, que quer confiar-lhes os meus segredos e contar-lhes a história do que a vontade divina operou em mim. Filhos do meu coração, presta atenção em mim. É o coração da sua mãe que quer desabafar com os filhos. Quero contar-lhes os meus segredos que até agora não foram revelados a ninguém, porque a hora de Deus ainda não tinha soado de querer dar as graças às suas criaturas surpreendentes, que em toda a história do mundo não concedeu.
quer dar a conhecer as maravilhas do Fiat divino, o que pode operar na criatura se ela se deixar dominar, pois quer para me colocar à vista de todos como modelo, porque tive a grande honra de formar toda a minha vida de vontade divina. Agora saibam, meus filhos, que assim que fui concebida, celebrei a divindade. O céu e a terra me celebraram e me reconheceram como sua rainha. Permaneci tão identificada com o meu Criador que me senti nos domínios divinos como um amante. Eu já não sabia o que era separação com meu Criador, aquela mesma divina vontade que reinou em mim, reinou neles, as pessoas divinas, e nos tornou inseparáveis. E enquanto tudo era um sorriso e uma festa entre eu e eles, vi que eles não podiam confiar em mim se não tivessem um teste. Minha filha, a prova é a bandeira que diz vitória. O julgamento coloca em segurança todos os bens que Deus quer nos dar. A prova amadurece e dispõe a alma para compras de grandes conquistas. E eu também vi a necessidade deste teste, porque eu queria testemunhar ao meu Criador, em troca dos muitos mares de graças que Ele me dera. Um ato da minha lealdade que me custou o sacrifício de toda a minha vida. Como é bonito poder dizer: você me amou e eu te amei, mas sem prova nunca pode ser dito. Agora saiba, filha do meu coração, que conhecendo os graves males da vontade humana em Adão e em toda a sua descendência, eu, sua Mãe Celestial, embora recém-concebida, choramos amargamente e com lágrimas quentes sobre o homem caído. E a vontade divina, ao me ver chorar, perguntou-me como prova de que eu lhe desse a minha vontade humana. O Fiat divino me disse: eu não lhe peço uma fruta como a Adão. Não, mas eu te peço a sua vontade. Você vai mantê-la como se você não a tivesse, e sob o império da minha vontade divina, que será a sua vida, e você se sentirá segura para fazer o que eu vou querer de você. Assim o Fiat Supremo deu o quarto passo em minha alma, pedindo-me a prova de minha vontade, esperando por meu Fiat e a aceitação de tal teste de mim. Agora, amanhã eu vou esperar por vocês de joelhos novamente para fazer vocês sentirem o resultado do teste. E desde que eu quero que vocês imitem sua mãe, peço-lhes que vocês nunca recusem qualquer coisa ao seu Deus, mesmo que forem sacrifícios que durem toda a sua vida, ou nunca se mover no teste que Deus quer de vocês. Sua fidelidade é o chamado dos desígnios divinos em vocês e o reflexo de suas virtudes, que como tantos pincéis formam a alma do homem, obra-prima do Ser Supremo. Pode-se dizer que o teste empresta a matéria às mãos divinas para realizar seu trabalho na criatura. E dos que não são fiéis no julgamento, Deus não sabe o que fazer com eles. Não só isso, mas perturba as mais belas obras de seu Criador. Portanto, meus queridos filhos, se vocês forem fiéis no julgamento, nas provas, tornarão a mãe mais feliz. Não me faça ficar sem vocês. Dê minha palavra e eu vos poderei guiar-vos
vos sustentarei em tudo como meus filhos. Então, assim, neste dia, né, da quarto dia, né, a quarta lição da mãe, né, e mais um dia aqui pra gente meditar um pouco no que a mãe nos trouxe. Um dia de hoje muito importante, né, falando sobre provas, né, provações, né, o julgamento é isso, são testes, provas, né, que Deus permite, né, dar para provar, né, a nossa fidelidade, o nosso amor para com Ele, né, então, e de início ela se expressa como sempre, né, a felicidade, né, em cada lição ela está aqui se expressando a felicidade de ter os seus filhos ao redor dela para ouvir as lições, para ouvir o que o Divino Fiat operou na sua alma, que o Divino Fiat operou, né, nela, toda a história, né, tudo que as maravilhas que o Fiat Divino fez em sua alma, em sua vida, né, então é muito grande, que coisas que ela não poderia dizer antes, né, coisas que não poderiam ser dito porque a humanidade, o homem ainda não estava preparado, né, então teve todo um tempo, né, tem tempo para todas as coisas, né, Deus sabe o tempo de todas as coisas, então foi todo um processo, um preparo, né, do homem, né, o homem estava caído no pecado, né, depois do pecado original, né, o homem estava debilitado, doente, então teve que ter todo aquele processo novamente, né, veio a redenção e Jesus veio na redenção ali para nos salvar, para trazer os remédios, né, os remédios para curar a nossa alma, os meios de cura, né, ele veio salvar a nossa alma e trazer os remédios para curar a nossa alma, nos trazer vida, né, então é tudo um processo, né, e depois da redenção ele começou a liberar, né, teve o tempo para cada coisa, aos poucos liberando o conhecimento, né, então a gente vê na vida de muitas místicas, né, Deus revelando o seu coração, né, então teve mística que ele revelou o seu sagrado coração, né, a Santa Faustina que foi a sua divina misericórdia, e assim toda a história da humanidade, né? Depois ele sempre trouxe em cada tempo, tempo específico ali, né? O tempo que era o tempo, né? De chegar aquele conhecimento, aquela verdade, né? Do seu coração. Então foi todo um preparo e os homens não estavam preparados para conhecer tão profundamente a divina vontade, este dom, né? Primeiro os homens precisavam ser redimidos, ser curados, purificados, limpos, para poder receber esses conhecimentos da divina vontade, né? Que como ele falou, a mãe falou, né? Nas outras lições, o homem debilitado ele não consegue entender, né? Não consegue compreender. O homem debilitado as palavras divinas não iam surtir nenhum efeito, né? Ia entrar no ouvido e sair do outro, e olhe lá, talvez ia confundir tudo. Então, primeiro teve que trazer conhecimentos, preparar o terreno, né, dos homens da alma, para poder trazer esses conhecimentos divinos que a própria vida de Deus são tesouros, né? E aqui agora ela está começando a dizer, ela fala que as pessoas não estavam preparadas, né, para saber tudo que o divino, né, Fiat operou, as maravilhas que ele fez na vida dela, né? Se a pessoa se revelasse naquele tempo, no tempo da redenção, né, se deixasse revelar quem é ali, o prodígio que a Divina Vontade fez, quem era Nossa Senhora, a Divina Vontade ali na mãe, né? Então assim, iam confundir muito, porque naquela época muitos tinham outros deuses, naquela época de adorar outros deuses, então assim poderia ser que elas iam adorar ela como uma deusa, iam confundir. Então os homens não estavam preparados, não aceitavam nem Jesus, né? A confusão que era, né? Aquelas dúvidas que tinham com Jesus, não aceitaram ele e fizeram a confusão que fizeram. Imagina, né? Com a mãe. Então os homens não estavam preparados ainda, né? Estavam doentes e debilitados, precisavam ser preparados primeiro, né? Trazer os remédios, preparar a alma do homem para receber esses conhecimentos. E é isso que a mãe está dizendo aqui, ó. Deixa eu ver. Deus ainda não tinha soado que querer dar as graças às suas criaturas surpreendente,
Antes ela está dizendo assim: quero contar-lhes os meus segredos, que até agora não foram revelados a ninguém. Tá vendo? Os segredos dela, né, do Fiat, que não foi revelado a ninguém, sobre a divina vontade, a vida na divina vontade que ela viveu, né, que até agora não foram revelados a ninguém, porque a hora de Deus ainda não tinha soado, tá vendo? Não era a hora de Deus, né? Então tem hora para todas as coisas, né? E a gente precisa ter paciência, né? E assim traz para nossa vida também. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso, né? Então a gente tem que ter essa confiança nesse abandono que Deus sabe o que é melhor pra gente, sabe o que tá fazendo, a gente tem que estar com desconfianças, né? Porque, um exemplo, a gente pediu uma graça, fez uma oração ali para Deus e não aconteceu, fez uma novena e não aconteceu naquele momento que a gente fez a novena. Ah, Deus não me ouviu, Deus não tá prestando atenção, Deus não tá nem aí para mim. Muitos pensam nisso, né? Porque queria que se realizasse naquele momento, né? Da vontade dela ali, que queria que fosse aquela hora. Mas aí a hora de Deus não era aquela. Deus tem um momento exato para cumprir todas as coisas, né? E é isso que a gente tem que entender do coração de Deus. Entender Deus, como Deus pensa, como Deus age. O tempo de Deus é diferente. Deus sabe a hora certa de derramar as graças, conhecimentos. O momento certo, oportuno, né? O momento que a alma está mais disposta, preparada para receber, né? Então, parar com essas desconfianças, né? E ter esse abandono mesmo na providência divina, confiar em Deus, se abandonar mesmo em Deus, né? Parar com desconfianças, né? E querer que Deus faça as coisas a nosso bem prazer, a nosso dispor, na hora que a gente quer, como a gente quer, e não é assim. Ele vai derramar as graças, mas é no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, da forma dele, porque ele sabe a forma melhor, né? A maneira melhor, né, de derramar uma graça, né, de liberar um conhecimento, de nos trazer uma luz, um conhecimento. Tem um momento certo, né, a hora certa. Então, assim como a mãe, o tempo de Deus ainda não tinha soado, que querer dar as graças às suas criaturas surpreendentes que em toda a história do mundo não concedeu. Quer dar a conhecer as maravilhas do Fiat divino, o que pode operar na criatura. Então a mãe está dizendo aqui o que ela viveu na prática. Ela está dando testemunho da vida dela, da vida, o que o Fiat divino fez, o que o Fiat divino, que a divina vontade pode operar, né, em uma criatura se ela se deixar, né, se dominar, se ela se deixar ali se esvaziar, se ela deixar Deus fazer, operar na alma dela e através dela. O que o Divino Fiat pode fazer? Pode fazer tudo, maravilhas, né? Então aqui, essas lições, a mãe está trazendo um testemunho. É a vida, ela está contando a vida dela, né? O que o Divino Fiat fez na vida dela na prática, ela está aqui contando na prática, né? O testemunho de vida, vamos dizer assim, né? Então, muito, muito legal, né? Pois quer para mim colocar à vista de todos, tá vendo? Como modelo, porque tive a grande honra de formar toda a minha vida na divina vontade. Toda a minha vida de vontade divina. Então, como ela já falou, né? Ela não deu voz para a sua vontade humana e formou toda a sua vida. O tempo que ela vive aqui foi só para fazer a vontade de Deus. Formou a vida divina na alma dela, né? E viveu toda a sua vida assim, né? E aí, muito importante o que ela vem trazer, falando aqui do tema de hoje, que é o julgamento, né? Então, assim, julgamento, né? Provação, a prova, o teste, a importância de se passar por provações, né? O valor, muito importante. Olha só o que ela vai falar, vamos ver aqui. Agora saibam, meus filhos, que assim que fui concebida a celebrei a divindade, o céu e a terra me celebraram e me conheceram como sua rainha. Permaneci tão identificada com meu Criador que me senti nos domínios divinos como amante. Eu já não sabia o que era separação com meu Criador, né? Estava toda consumada, abandonada em Deus, né? Aquela mesma divina vontade que reinou em mim, reinou neles, né? Ela está falando, né? Da criação, né? Do texto de ontem, né? Ela fala que toda a criação celebrou, né?
ela estava ali, celebrou a rainha, né, ali a concepção da mãe, né, que a mãe ali vivia na divina vontade. Então celebrou essa alma que estava entrando no Fiat de Deus ali, né? Então ela tá falando sobre isso, né, que aquela mesma divina vontade que reinou em mim, reinou neles, né, nas pessoas divinas, né, também reinava toda a criação ali, a vontade de Deus, mas a mesma vontade que reinou na alma de Nossa Senhora, ela tá falando ali que reinava também neles, que é as divinas pessoas, né, a Santíssima Trindade era uma só vontade, né, a vontade de Deus reinava na alma dela. E nos tornou inseparáveis, então a alma fica inseparável de Deus, porque é uma só vontade, né? E enquanto tudo era um sorriso e uma festa entre eu e eles, vi que eles não podiam confiar em mim se não tivesse um teste. Olha só, teste. Então, para Deus confiar seus segredos, como a gente estava conversando ontem, né? Confiar os conhecimentos da sua vida, né? Do seu coração, da sua vida divina, para liberar seus bens, ele precisa confiar. Né? Vamos pensar assim, como é que você vai emprestar algo para alguém se você não confia nela? Né? Você tem um bem assim muito querido por você, né? Um objeto assim e foi um presente. Vamos pensar assim, foi um presente da sua mãe, né? E ali a sua mãe não, né? Já faleceu, já não tá mais viva e você tem assim um grande carinho por aquele objeto, né? E aí você tem um amigo e que tá precisando, né? Então, assim, aí aquela sua amiga tá precisando muito daquele objeto que pertencia à sua mãe. Mas e aí? Se você não confiar naquela sua amiga, que você pode confiar de que se emprestar para ela vai cuidar bem daquele objeto, né? Não vem nada assim em específico para bem dar exemplo. Não sei, um liquidificador, por exemplo. Aquele liquidificador era da sua mãe. E a única lembrança que você tem, assim, que você ficou dali, de objetos, assim, de sua mãe, foi esse liquidificador que sua mãe gostava muito, por exemplo. E aí a sua amiga, que é sua vizinha, o liquidificador dela quebrou. E aí ela tá precisando muito bater um suquinho pro filho, bater uma vitamina pro filho, né? E aí ela vem pedir emprestado ali de você, né? Então, e aí você vai emprestar, se você tiver confiança para essa sua vizinha que é sua amiga. Se você não a conhecer e não tiver confiança que você pode confiar nela, que você vai emprestar aquele liquidificador e ela vai usar, né? Vai fazer o suquinho lá do filho dela e vai te devolver em perfeito estado, né? Que ela vai ter cuidado com aquele vamos dizer assim, aquele presente, né? Aquela lembrança que você tem da sua mãe, que é a única coisa que você tem, né? Então, como é que você vai confiar? Como é que você vai emprestar se você não tiver confiança naquela pessoa, né? Você vai ficar com receio de emprestar. Poxa, é a única coisa que eu tenho da minha mãe, né? E você fica com aquele impasse. Será assim? Será que ela vai ter cuidado? Então, não está tendo confiança de emprestar. Então, a mesma coisa é Deus. Como é que ele vai liberar dons, conhecimento da sua própria vida, revelar seu coração, derramar graças e dons em uma alma que ele não sabe se pode confiar. Né? Se ela é de confiança, ela vai ter cuidado com os seus tesouros, vai ter cuidado com esses conhecimentos, vai amar, vai cuidar, né? Vai defender, enfim. Então, para ele confiar, para ele poder derramar esses tesouros, né, da divina vontade, ele precisa confiar. Então, para isso, ele tem que fazer os testes para saber se ele pode confiar nessa alma. Se a alma realmente vai ali corresponder ao que ele espera, né? Então é muito importante, né? É isso que a mãe está falando. Ela passou por esse teste, né? Aí ela vai dizer assim, ó, minha filha, a prova é a bandeira que diz vitória. Então é muito importante passar pela aprovação, que ali é a bandeira da vitória. Quando a gente passa pela aprovação, correspondendo bem àquilo, né? Um exemplo, um sofrimento, uma doença, né? Descobrir uma doença assim muito grave, né? Que o seu marido tem, o seu filho, e você passa por aquela provação, é uma vitória, né? Você passa por aquela provação resignada no que está acontecendo, né? Na paz.
confiando em Deus, não murmurando, não reclamando, não xingando, não, entendeu? Então, como é que você vai passar por essa provação? Né? Vamos pensar assim, Deus enviou um teste. Deus enviou um teste como esse, né? E aí, como é que você vai passar por esse teste? Vai reclamar com Deus, né? Ou vai corresponder de acordo, né? Ficando em paz, se resignando e fazendo ali o que lhe cabe, como mãe, cuidando do seu filho. Vai reclamar com Deus, dizendo que eu não mereço passar por isso é injusto o que eu tô passando, né? Então aí como é que você vai passar esse teste? Então, passar por essa prova é a bandeira de vitória, né? Então Deus permite essas provações porque tem um para quê para aquilo, né? Tem um para quê. E a alma tem que, através dos conhecimentos, né? Que ela vai saber como passar por aquilo, né? Ela conhecendo, sabendo que aquilo é permissão de Deus, que tem um motivo. Então, assim, é muito importante a gente, né? Entender isso que a mãe está trazendo hoje, né? Muito, muito, muito importante. É um teste que todo mundo passa, né? Todos passaram, né? Os anjos passaram por esta prova, né? Porque Deus quer a nossa correspondência voluntária. Ele não quer que a gente ame obrigado. Ele não quer nos obrigar a amá-lo, a corresponder a Ele. Ele quer um amor voluntário, uma correspondência de amor voluntário. Ele quer a nossa vontade humana entregue a Ele, abandonada a Ele de forma voluntária, a alma querer, não uma coisa obrigada. Ele nos fez no livre-arbítrio e nesse livre-arbítrio Ele quer, né, na liberdade, o nosso amor, não obrigado. Se Ele quisesse um amor obrigado, Ele não nos teria criado com livre-arbítrio, porque Ele ama, o amor de Deus é livre. Ele tem essa liberdade. O amor de Deus não é obrigado para conosco. Ele é um amor de doação, um amor livre. Ele nos ama mesmo na liberdade também, né? Então Ele nos criou assim também, a imagem e semelhança dele, na liberdade de decidir, né? Ele não quer, não seria verdadeiro, seria falso, né? E Deus, Ele não é falso. Ele gosta das coisas à luz da verdade, na liberdade. Então, assim, Ele quer a nossa liberdade. Então, por isso que vem os testes. Porque Ele quer a nossa correspondência voluntária. Amor voluntário. Que é isso que dá, né? Passar por essa prova é a bandeira de vitória. E quando a gente corresponde de acordo, na liberdade, o amor de Deus. Entendendo o para quê daquilo, né? Não se queixar, não reclamar, mas procurar entender o para quê, ver luz naquela situação e corresponder de acordo, né? Não murmurando, ficando em paz, se resignando e fazendo sua parte, né? Correspondendo ali de acordo, né? Com a situação ali, né? Confiando em Deus, abandonado em Deus, que Deus sabe o que está fazendo. Se aquela doença chegou, né? Foi porque Ele permitiu e tem um motivo para aquilo, tem um para quê, para aquilo, procurar entender o para quê daquilo, né? Buscar em Deus, né? Entender o para quê, né? E aí a mãe fala, o julgamento coloca em segurança, ó, todos os bens que Deus quer nos dar. Tá vendo? Então esse julgamento põe em segurança, né? Aí, como eu estava falando, Ele fez isso com os anjos, né? Ele pôs um teste ali para os anjos, né? Ele revelando sua vontade, né? Que os anjos teriam que ali revelou, né, a sua vontade na redenção, revelou a encarnação do Verbo, revelou ali, né, que a mãe, né, que o Verbo ia ser gerado no ventre de uma mulher. Então ele foi revelando. Esse era um teste para os anjos, né? Foi uma prova porque Deus queria a correspondência deles ali voluntária. Também os anjos também têm uma vontade angélica, né? Eles não servem a Deus obrigado, eles não estão, né, servindo a Deus, não estão lá no céu de forma obrigada. Foi voluntário, uma decisão voluntária, né? É por isso que tem os anjos caídos, né? Por isso que tem Lúcifer, né? Que agora está no inferno, né? Por quê? Daí a gente já entende, né? Foi um teste voluntário ali, né? Que Deus esperava uma correspondência deles, né? Deus esperava ali, esperando uma correspondência voluntária, e eles não aceitaram aquilo que Deus queria, não aceitaram a vontade de Deus e se rebelaram, né? E aí vamos também
para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Também eles passaram por um teste, né? Aquele teste, né? Deus falou, vocês podem comer de todas as frutas, pode ali, mas só não pode dessa árvore, né? Comer este fruto, porque senão vocês morrerão. E ali, eles desobedeceram. Era um teste ali para ver a fidelidade, o amor deles, a correspondência deles voluntária, a obediência deles, né? Para com Deus, o amor deles para com Deus. Né? Também foi um teste, que eles queriam o amor deles voluntário, a vontade deles voluntária, a correspondência voluntária, né? E eles acabaram não passando no teste, né? E desobedeceram, né? O que Deus, né? A vontade de Deus, desobedeceram a Deus. Então o pecado entrou no mundo por meio da desobediência, né? E assim também a mãe, como está dizendo, ela também passou por um teste, né? Então, incrível, né? Todos nós passamos por um teste, né? Por um teste, porque, como eu falei, Ele quer o nosso amor voluntário. Ele não nos deu liberdade de escolha. E esses testes é para isso, para a gente poder escolher na nossa liberdade ali se a gente vai se resignar à vontade dele, se a gente vai corresponder ao amor dele. Sim, porque cruz também é amor de Deus. A cruz, o sofrimento, ele envia também, além do teste, ele envia, né, para mostrar o caminho que a gente está percorrendo, mostrar que aquela escolha que a gente fez não é boa, né, que isso vai levar, pode até nos condenar eternamente se a gente não se arrepender. Então é muito importante as coisas as cruzes que ele permite, né? Também tudo é amor. Olha só o amor de Deus. Se ele não fizer isso, como é que a gente vai enxergar o erro que a gente está cometendo, as coisas erradas que estão acontecendo, né? Então ele permite essas coisas. Isso é amor, é misericórdia de Deus, que não quer perder nenhum só filho, uma só alma, né? Então todos nós passamos, né? E são testes assim, que às vezes é assim, se a alma não estiver atenta, passa, né? Às vezes são testes assim bem sutis, né? Coisas do dia a dia mesmo. Ele faz testes no nosso dia a dia, na nossa rotina, como dona de casa, na rotina diária, no trabalho. São testes, né? Sempre tem testes, né? Sempre testando a nossa confiança, o nosso amor para com Ele, né? Justamente, que Ele quer a nossa vontade voluntária, o amor voluntário. Então, por isso que a gente está passando constantemente por testes. São testes, muitas das vezes, se a gente não estiver atenta, né, a gente acaba não correspondendo a Deus, né? E dizendo não para aquilo que Deus está permitindo, para aquele teste que Deus está enviando, não correspondendo ao amor dele, né? Não aceitando e não passando no teste. Minha filha, a prova é a bandeira que diz vitória. O julgamento coloca em segurança todos os bens que Deus quer nos dar. A prova amadurece a alma, tá vendo? Que a alma reconhece, vê aquela situação. Nossa, isso aconteceu por isso, né? Isso que está acontecendo são consequências de escolhas, né? Que eu fiz, de pecados que cometi, né? Então, a alma vai amadurecendo e dispõe, isso a alma amadurece, reconhece ali, né, vê o para quê daquilo, está entendendo o que está acontecendo, se resigna, entrega, né, se aniquila a sua vontade de querer xingar, murmurar, ofender a Deus com palavras ofensivas, ofender a Deus com atos ali, pecando, né, cometendo outros pecados. Né? Então a alma amadurece e esse amadurecimento de reconhecimento, né? Reconhecer também é corresponder àquilo que Deus está propondo ali, aquele teste, e ali abre uma disposição à alma, né? O reconhecimento, ela dispõe a alma ali para as conquistas, para as compras, né? Que a mãe está falando, as compras de grande conquista, né? Então aí Deus está vendo, nossa, ela realmente, né? Ela está se aniquilando. Ela não está dando voz à sua vontade, ela está ali correspondendo voluntariamente à minha vontade, ao meu amor, né? Então ali ele vai confiar, nossa, então aí ele vem, são compras de grandes conquistas. Então é muito interessante, né?
É como eu falei, Deus só vai confiar, né, os seus tesouros, os seus segredos, né, se a alma passar nos testes. Ele precisa confiar, saber que pode confiar que ela vai cuidar bem, né, dos seus bens, né, dos seus segredos, né. Então é muito importante. E eu também vi a necessidade deste teste, porque eu queria testemunhar ao meu Criador. Olha só a importância, olha o que a mãe está nos trazendo. A necessidade é muito importante, porque isso testemunha o amor para com o Criador. É uma forma de amar a Deus. Esses testes é uma forma de testemunhar o meu amor, o amor, a correspondência do amor de Deus. Deus me ama constantemente. Né? Se a gente está vivo hoje, se a gente está respirando, se a gente está tendo o que comer, se a gente tem um teto, tudo é providência divina. Então, quando vem esses testes, é uma forma da gente testemunhar, corresponder o amor de Deus, testemunhar ao Criador em troca, né, de tantas graças e tantas bênçãos e providências, né, que Deus ali, né, derrama na alma aqui, né, as providências divinas, a proteção, o cuidado, né. Então, os testes é uma forma de retribuir, vamos dizer assim, corresponder a tanto amor que Deus deposita em nós, constantemente. Constantemente, Deus não para de nos amar. E nos ama em cada coisa. Na luz do sol de cada dia, no vento, né? As plantas, a terra, até hoje está, né, sustentando tudo, toda a criação por amor de nós. Então, Ele está constantemente dizendo que nos ama. Então, quando vem esses testes, também é uma maneira da gente corresponder a esse amor de Deus voluntariamente, de testemunhar ao Criador. Assim como a mãe está dizendo aqui. Ó, em troca dos muitos mares de graças, em troca de tanta graça, de tanta bênção na alma, interiormente, ali, né, como externamente, né, no sustento, né, que Ele me dera, um ato da minha lealdade que me custou o sacrifício de toda a vida. Ela sacrificou a sua própria vontade, não quis a voz, a sua vontade, um ato que sacrificou por toda a sua vida, né? Como é bonito poder dizer, você me amou e eu te amei, tá vendo? Como é bonito a gente poder, né, a gente dizer ao nosso Criador, testemunhar isso, você me amou, depositando a sua luz, o seu conhecimento, né, me amou, colocou todos os seus bens, né, me trouxe paz, felicidade, purificou minha alma, né, meu interior aqui, o Senhor habita no meu coração, é a sua vida, né, as suas virtudes, são os seus pensamentos, eu estou aqui, né, na ordem, em paz, abandonada, tanto bem que o Senhor colocou na minha alma, né, tanta coisa e tanto bem que o Senhor me amou, tanto, né, interiormente, né, ali cuidando da minha alma, né, como também externamente cuidando, providenciando tudo para a minha sobrevivência. Então é tão bom a gente poder corresponder a Deus e poder abrir a boca e dizer, você me amou e eu estou correspondendo ao seu amor, eu estou te amando também. Incrível, né? Com o amor dele, que nem isso a gente pode fazer, né? Se Deus não depositar, não dispor a nossa alma para amá-lo de volta, a gente não consegue nem amar a Deus. Se a gente não se dispor, não se esvaziar para Deus derramar todo o seu amor na nossa alma, para que a gente possa corresponder, né? Porque a gente só pode poder dizer amar a Deus de volta com o próprio amor dele, né? Quando a gente se dispõe, se esvazia, então ele vai derramando todos os mares de amor, de conhecimento, de amor, de poder. Lembra de ontem que a mãe falou? E só assim a gente vai poder corresponder a Deus. Mas sem prova nunca pode ser dita, tá vendo? Então como é que a gente vai poder abrir a boca e dizer, né, que eu te amo, que eu estou correspondendo ao seu amor, que você me amou e eu te amei, se não tiver nenhuma prova, né? Agora saiba, filha do meu coração, que conhecendo os graves males da vontade humana em Adão, tá vendo como eu falei, a vontade humana em Adão, né? Que aí o grave mal que foi, né? Então ela conhecendo isso, ela não quis dar voz à sua vontade humana, né? Tudo que eu acabei de falar, né? Do teste de Adão, dos anjos, né? A mãe tá falando aqui. Então ela conheceu tudo isso, o mal que é, né? A voz à vontade humana. Olha o que aconteceu quando Adão deu voz à sua vontade humana e desobedeceu a Deus, né? Entrou o pecado no mundo e tá aí as consequências do pecado, né? Tá aí as consequências no mundo como tá, né? Deu voz à vontade humana. Então ela conheceu tudo isso,
E ela não quis dar voz, né? Nem por um instante à sua vontade humana, né? Que fez atos completamente opostos do que Adão e Eva fez, né? E aí, quando ela conheceu, ela está dizendo: choramos amargamente com lágrimas quentes sobre o homem caído. E a vontade divina, ao me ver chorar, perguntou-me como prova de que eu lhe desse a minha vontade humana. Então, ela fez um ato oposto. Ela conheceu ali o que Adão fez, o mal que foi ali, e ele desobedecer a Deus e fazer sua própria vontade, que é ser Deus de si mesmo, né? Que ele queria ser Deus sem participação, sem Deus, né? Ali, ser Deus de si mesmo. E aconteceu. Então, ela conheceu o grave mal que foi e chorou junto com a divina vontade. Chorou junto com Deus o mal, né? Que é a vontade humana, que é com tudo que aconteceu, né? Então, aí, diante desse conhecimento, Deus foi o teste e fez para ela, né? Então, ele mostrou para ela, era um teste, e perguntou para ela, tá vendo? Voluntariamente, Deus fez uma pergunta ali para ela, né? E a vontade divina, ao me ver chorar, perguntou-me como prova. Tá vendo? A pergunta foi o teste. A pergunta que ele fez foi a prova, né? De que eu lhe desse a minha vontade. Então, diante daquele conhecimento, a mãe conheceu e viu tão o grave mal que é. Então, ali, diante da pergunta de Deus, ela não hesitou. E ali ela entregou, né? A sua vontade, né? Ela só conhecia sua vontade ali para conhecer que tinha uma vontade, mas ela não dava voz à sua vontade. E foi assim toda a sua vida, né? Correspondendo à vontade de Deus. O Fiat Divino me diz: eu não lhe peço uma fruta, tá vendo? Como Adão. Não, mas eu te peço a sua vontade. Você vai mantê-la como se você não a tivesse, tá vendo que ela disse, né? Ela só conhecia a vontade ali, mas ela vivia como se não existisse, como se não tivesse vontade, né? E sob o império da minha vontade divina, que será a sua vida, e você se sentirá segura para fazer o que vou querer de você. Então, a vida de Deus, né? Deus reinando na alma, a alma se sente segura, né? Se sente em paz, confiante, desapegada de tudo, né? Confiante porque ela conhece a Deus, conhece o coração de Deus, sabe que Deus a ama, que Deus cuida, que Deus jamais abandona uma alma, e Deus está habitando, é a vida do Deus, do próprio Deus dentro da alma, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo morando na alma, né? Convivendo ali, tendo aquela intimidade com a alma, de convivência mesmo, é vida mesmo, sabe? Deus, ele não quer ter uma relação conosco distante, não, que muitos acreditam, Deus tem mais o que fazer. Não, Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, até as mais insignificantes aos nossos olhos humanos. Ele se importa com tudo e está atento, prestando atenção a tudo. E Ele quer ter essa relação, Ele quer participar, Ele quer estar nessa relação conosco. Ele quer viver em nós, né? Viver em nós, através de nós, né? Ele quer, né, que a gente participe junto com Ele das coisas. Ele quer que a gente conheça, que conviver, viver. É muito incrível essa vida, né? E aí, a alma se sente confiante, porque, né, a confiança do próprio Deus na alma é a confiança divina que está, né, em que ela vive, né? É os pensamentos de Deus, é o coração de Deus, é a sabedoria de Deus, é a vida do próprio Deus. Então, ela se sente confiante para fazer tudo aquilo que Deus quer, porque é a nossa vontade, né? Assim, o Fiat Supremo deu o quarto passo em minha alma, tá vendo? Pedindo minha prova. Então, o quarto passo é a prova. O quarto passo na alma de Nossa Senhora. Ela tá testemunhando o que aconteceu, é a vida dela, né? Como foi tudo, né? O início de todas as coisas, como foi tudo, né? Ela tá aqui contando seus segredos que jamais foram revelados, como ela disse, né? Então, assim foi, né? Ela passou por um teste, né? Ela não foi obrigada, né? Ela não fez a vontade de Deus obrigada. Ela tá aqui mostrando, ó, foi voluntário. Ele me perguntou, passei por uma prova, passei por um teste, né? Ele mostrou o mal da vontade humana, me deu conhecimento ali, né,
do mal da vontade humana, tive todo o conhecimento ali, sabedoria divina, conheci o coração de Deus, a dor que foi para Deus, tudo isso, o mal que foi, e fez o teste ali, a prova ali para ela. Então assim, ela não estava obrigada, né? Ela não viveu a vida toda dela sendo obrigada a fazer o que Deus queria. Não foi voluntário, foi por amor. Foi um amor voluntário. Os sacrifícios que ela fez foi um sacrifício de amor voluntário. Nada foi obrigado, a mãe não fez nada obrigado. Foi tudo por amor a Deus, para a maior glória de Deus e para o bem das almas, por amor às almas em Deus. Então é muito importante a gente entender. Esperando por meu fiat e a aceitação de tal teste em mim. Aí ela vai dizendo que amanhã eu vou esperar por vocês de joelho novamente para fazer vocês sentirem o resultado do teste. Então amanhã ela vai falar qual foi o resultado do teste, né? Incrível. E desde que eu quero que vocês imitem sua mãe, peço-lhe que vocês nunca recusem qualquer coisa a seu Deus, né? Apesar de, por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que seja, é o que ela está pedindo aqui. Nunca recusem, peço, me imitem, nunca recusem nada a seu Deus. Mesmo que forem sacrifícios que durem toda a sua vida, tá vendo? Não recuse nada, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que está fazendo. Então, não recuse, por maior que seja. Nunca recuse nada ao seu Deus. Né? Essa é a lição que ela está trazendo para hoje. Assim como ela nunca recusou a custa de sacrifício que durou toda a sua vida, ela nunca recusou. O nunca se mover no teste que Deus quer de vocês. Tá vendo? O nunca se mover, a sua fidelidade é o chamado dos desígnios divinos em você, tá vendo? Ele tá chamando, o teste é isso. É o chamado da fidelidade, né, para com Deus. E o reflexo de suas virtudes, que como tantos pincéis formam a alma do homem, obra-prima do ser supremo. Pode-se dizer que o teste empresta à matéria as mãos divinas. A matéria materializa, né? O nosso sim, né? A nossa correspondência voluntária é uma matéria-prima para Deus. Materializa, a gente empresta. Então, materializa a vontade de Deus, acontece. Materializa na vida da gente. Materializa aquilo que Ele quer fazer. Então, isso é muito grande, gente. O teste empresta a matéria as mãos divinas. Isso é muito grande, né? Para realizar seu trabalho na criatura. E dos que não são fiéis no julgamento. Deus não sabe o que fazer com eles, tá vendo? Então, o que é que Deus? Deus quer, Ele é o Criador, né? Ele é a palavra criadora, né? Então, assim, o que Ele quer? Ele quer criar na nossa alma, Ele quer a nossa vontade ali voluntária, o nosso amor voluntário. Só assim, a gente se dispondo, né, se esvaziando, Deus vai ter a matéria-prima para poder criar o que Ele quer criar na nossa alma e através de nós. Então isso é muito grande. Sem isso, Ele não sabe o que fazer, Ele não pode fazer nada. O que Ele vai fazer, né? Ele nada pode fazer, Ele não vai violentar uma alma, Ele não violenta, né? Ele não violenta, Ele pede permissão para poder fazer, né? Para poder ter essa matéria-prima, Ele não obriga, né? Olha só como o nosso Deus é um cavalheiro. Nosso Deus é incrível, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador é incrível. Meu Deus do céu, vale a pena fazer sacrifício por toda a vida para não dar um ato só de vontade humana. Vale muito a pena corresponder a Deus em tudo, né? Então acho que é isso. Então vamos lá, né? Fazer a oração final. Amém, Fiat. A alma para sua Mãe Celestial. Santa Mãe, conheço minha fraqueza, mas sua bondade maternal me dá tanta confiança que espero por você, e assim contigo me sinto segura. E coloque em suas mãos maternais as mesmas provas de que Deus se disporá de mim, para que vós possa me dar todas as graças necessárias para assegurar que eu não faça
os desígnios divinos irem à ruína. Folha diária. Hoje a mãe nos pede para honrá-la. Você virá 3 vezes nos meus joelhos maternos e me trará toda a sua alma e dores corporais. Você trará tudo para sua mãe e eu te abençoarei para infundir neles a força, a luz, a graça que é necessária. Jaculatória. Mãe Celestial, me tome em seus braços e escreva em meu coração: Fiat, Fiat, Fiat. Mãe Celestial, me tome em seus braços e escreva em meu coração: Fiat, Fiat, Fiat. Mãe Celestial, me tome em seus braços e escreva em meu coração: Fiat, Fiat, Fiat. Amém.